Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @VG Associados. E antes de começar o programa, dar um grande abraço para a Érica que está lá trabalhando com a turma da pós-graduação. Então, Érica, muita força aí, boa aula para vocês. Em seguida, nas próximas semanas, ela já está voltando aqui com a gente. E lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, é o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse @Agência Arcona. Meu amigo, por aqui também pelo Café nós falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Boa noite, tudo tranquilo? Boa tarde ou bom dia para quem vai nos escutar no outro horário. Para quem está nos acompanhando nas redes sociais, daqui a pouquinho mais entra a nossa imagem, nós vamos começar somente com áudio. Começar mais uma semana, 19 de abril, brincando, passamos a metade do primeiro mês, do segundo trimestre do ano. Parece absurdo, mas é verdade, o troço tá... A gente lembra do início da pandemia, a gente já passou mais de um mês de um ano da pandemia. Então, quem não se adaptou até agora, quem ainda não se encaixou nesse novo normal, como gostam de dizer, já tá um ano e meio para trás aí. Piscar os olhos, a gente já está em maio novamente, Dia das Mães, para quem tem um comércio mais ligado a essa data. Acredito que o Éder, que está aqui conosco, deve estar ansioso por essa data, que acho que é uma data também que é uma das fortes aí no negócio deles. Mas vamos lá, né, cara? Vamos lá que não podemos parar. Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, né, cara? Que é o seguinte, olha só. As startups, elas são empresas com grande potencial de crescimento. A gente falou várias vezes aqui no Café sobre startups, né? E elas podem se tornar atrativas ao mercado aí de maneira bastante rápida, recebendo propostas de compra, né? E da mesma forma, o empreendedor, após maturar aí o seu negócio, ele pode decidir vender a sua startup por diversos motivos. Porém, é um processo que precisa ser bastante planejado, né? Bastante estruturado. E para falar sobre isso, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Boa noite, pessoal, tudo bom? Grande Éder, o Éder que volta ao Café Empreendedor aqui, né, cara? Seja bem-vindo, Éder Medeiros, ele que é cofundador aí do Melhor Envio. Já teve algumas vezes aí, a gente, eu tava brincando aqui que o primeiro programa, cara, que tava contando ali a história da empresa do Melhor Envio, tentando explicar pra galera o que era o Melhor Envio, foi lá em junho de 2015, né? E nesse tempo aí, cara, a gente acompanhou vários momentos da trajetória do Melhor Envio. Então, seja mais uma vez bem-vindo aí ao Café, e para quem quiser também saber outras histórias aí e outros momentos de vocês, tem vários podcasts aí no nosso site, lá no caféempreendedor.org. E, cara, feliz de te receber novamente aí. E, cara, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho, né, contar um pouquinho brevemente da trajetória aí do Melhor Envio nesses últimos tempos, até para situar o pessoal que ainda não conhece e tudo mais. Obrigado, Leandro. Claro, vou contar um pouquinho sim da história, e é um prazer estar aqui de novo. Faz bastante tempo desde a última vez que a gente conversou aqui no programa, né? Bom, então vou começar tentando resumir bastante a nossa história, pode ser? Claro. Beleza. Então, eu comecei o Melhor Envio lá em 2015. Na época eu estava quebrado, estava com uma dívida de uns 50 mil reais na época, porque o meu negócio antigo não tinha dado certo, né? Aí eu tinha que começar um negócio novo, tinha que voltar a faturar, né, gente? Aí eu comecei em 2015 com essa ideia do Melhor Envio, e em 3 meses eu construí o protótipo da plataforma. Eu fiz isso procurando exemplos de código na internet, e fui juntando um exemplo e outro, editando, e consegui criar o protótipo do Melhor Envio. Fechei o contrato com a nossa primeira transportadora, os Correios. Aí a gente começou a vender a partir de abril. Só fazer um parênteses aqui na história. Para quem não sabe o que o Melhor Envio faz, o que a gente faz é ajudar
donos de pequenas lojas virtuais, pequenas, médias lojas virtuais e até algumas grandes, a ter acesso a fretes mais competitivos e mais práticos através da internet. Então, uma pessoa que precisa enviar, uma loja que precisa enviar uma mercadoria, precisa enviar alguma coisa, vai acessar o site do Melhor Envio, melhorenvio.com, e através desse site vai conseguir enviar os produtos com frete mais barato e com integração. E tudo isso sem pagar nenhuma mensalidade, nem nada assim para o Melhor Envio. Fechado parênteses, voltando para a história, em abril de 2015 a gente começou a vender e as vendas foram dobrando mês a mês, até que 4 meses depois de ter começado as vendas, então uns 7 meses depois de ter começado o projeto, né, eu estava conversando com um amigo meu, o Jean Quadro, e ele viu esse crescimento que estava tendo o Melhor Envio, empresário também ele, e viu esse crescimento todo e que queria ter uma participação, que queria fazer parte desse negócio também, né. Daí a gente negociou com o meu nome McDonald's, nos tornamos sócios e passamos a trabalhar junto. Aí a gente ficou uma semana, a sede se mudou, a primeira sede da empresa foi na minha casa, no meu quarto, se mudou por uma semana para a empresa do Jean. Aí depois de uma semana ele viu que tinha que entrar full time para o Melhor Envio também, ficar 100% nesse negócio. E aí ele largou o aluguel que tinha lá na época da empresa dele, e a gente foi para o Ciansul, a incubadora da Universidade Católica de Pelotas. E a gente seguiu crescendo nessa época, mais que dobrando mês a mês. Daí em outubro a gente teve nosso primeiro grande desafio, que foi com os Correios na época. Eles tentaram aumentar o nosso preço, a gente não aceitou. Acabamos perdendo o contrato com os Correios, porque eles rescindiram. Daí a gente começou um processo contra os Correios para voltar a trabalhar com eles, conseguimos uma liminar que obrigou os Correios a nos atender e voltamos a trabalhar com eles. Aí a gente seguiu crescendo, participamos do Startup RS, um programa daqui que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? E terminamos entre uma das 3 empresas homenageadas pelo programa. A gente acabou perdemos a liminar, a Defesa dos Correios, em abril de 2016, conseguiu derrubar a nossa liminar e a gente seguiu trabalhando para tentar recuperar, até que em outubro de 2016 a gente recebeu o nosso primeiro investimento pela ACE, em que apostou em nós, investiu R$150 mil no Melhor Envio na época, e depois a gente também começou a trabalhar com a Jadlog, antes tinha só Correios, aí perdemos Correios, passamos a trabalhar com a Jadlog, e no finalzinho de 2016 a gente conseguiu voltar a trabalhar de novo com os Correios, né? E seguimos trabalhando, crescendo. Também recebemos um investimento do Sebrae de R$120 mil para seguir investindo em tecnologia através de um edital de subvenção deles. E em 2016 entrou o nosso terceiro sócio, o Maurício Mesquita. A partir daí foi eu, o Jean e o Maurício como sócios, e a gente tinha mais colaboradores, começou a contratar mais gente em 2016, né? De 2016 para 2017 entrou o Bruno Centurião, nosso CTO, nosso quarto sócio, como diretor de tecnologia, e o time seguiu crescendo. A gente recebeu uma segunda rodada de investimento em 2017, em outubro, e seguimos crescendo e contratando e enviando. E aí, agora no meio da pandemia, né, durante a pandemia, a gente cresceu um monte, cresceu muito mesmo, muito rápido, e fomos procurados pela Localweb, isso no ano passado, 2020, e acabamos fazendo negócio, e a empresa se uniu ao grupo, foi adquirida pela Localweb no final do ano passado. Agora a gente faz parte desse grupo que é muito maior do que a gente imaginava antes, né? E temos acesso a pessoas e capital para crescer ainda mais o Melhor Envio. Cara, então foi um resumo bem grande. Pô, não, com certeza, cara. História. Cara, tem 2 pontos aí da história que me marcam muito. Sempre quando eu penso em exemplos de persistência e tudo mais, cara, eu lembro de vocês no momento lá da função do contrato ali com o Correio, quando eles tentaram rescindir e aí foi para a justiça. Cara, eu lembro que aquele foi um momento bem tenso, assim, né, para o empreendedor, tipo, é um teste, né, cara? E acho que o tomar tanta porrada ao longo do tempo, né, nessa montanha-russa do empreendedorismo, é que também
fortalece a imagem, acho que também leva um pouco desse papo que a gente vai levar hoje aí, que é a questão de vender a startup e tudo mais, que essa prova, né, cara, é tomar porrada, é estar ali como eu disse, nessa montanha russa mesmo. Agora, cara, a gente até falou em outros momentos aqui, que a Melhor Envio foi vendido e tudo mais, mas, cara, uma coisa que é bacana a gente ver, assim, pensar, é o que leva, né, um grupo de fora, o que em tese, assim, a investir numa startup, né? Que tipo de variáveis o pessoal olha? Tem pessoas que fazem isso? Como é que funciona? Não, vocês foram atrás da Local Web, chegou um agente procurando. Como é que funciona? Como é que iniciou aí o namoro? E não só da Melhor Envio, também das outras empresas que tu já acompanhou aí, Éder. Eu acho que geralmente quando acontece uma aquisição, a aquisição é uma resposta a uma pergunta que é o que faz mais sentido? Tentar construir dentro da empresa aquela ferramenta ou tentar comprar alguém no mercado? Sim. O que pode ter um retorno maior, né? Então, às vezes tu tem uma marca que é muito forte, ou um produto que tem uma patente, ou uma base de usuários muito grande, ou um modelo de negócio muito inovador, uma barreira de entrada muito grande para o teu negócio, enfim, alguma coisa dificilmente copiável. Pode ser mais a resposta dessa pergunta pode ser que seja mais vantajoso fazer a aquisição da empresa, né? E tem muitas empresas que vão crescer assim, principalmente grandes empresas listadas na bolsa, né? Eles chamam esse crescimento de inorgânico quando vão fazendo aquisição de outras empresas. E no caso da Local Web, é muito legal esse movimento que tem, porque as empresas que são adquiridas, elas fazem parte de uma estratégia, né? Que nem o próprio Cirne fala, eles não compram empresa para empilhar faturamento, o CEO da Local Web. Eles compram empresas que façam sentido dentro de uma estratégia, né? Sim. E até quem acompanha as aquisições da Local Web e sabe quais são as empresas do grupo, vê que tem, relacionado a e-commerce, por exemplo, tem um monte de empresa, tem empresa que atende cada etapa da vida do e-commerce, né? Vai ser atendido por alguém. E uma coisa legal... O universo, né? O universo da Local Web, né? Isso. Exatamente. Até como a gente compartilhou no Melhor Envio, depois foi adquirido, que fazia parte desse ecossistema, mais um planeta no sistema solar da Local Web, enfim, bem legal. Mas é isso, às vezes faz mais sentido para uma empresa, em vez de tentar, a gente pode construir essa ferramenta, só que para construir essa ferramenta a gente vai precisar gastar não sei quantos milhões e não sei quantos anos e não sei quantas pessoas, né? Então às vezes faz mais sentido adquirir uma empresa assim. Isso pensando do ponto de vista frio e financeiro, tá? Isso é um movimento que vem crescendo, né? A gente vem acompanhando aí o mercado, os parques tecnológicos, muitas vezes financiados por empresas privadas, buscando essas empresas que desenvolvam, né, braços, ferramentas, até setores inteiros de uma corporação. Se eu não me engano, as próprias cooperativas de crédito, se eu não me engano, o Sicredi lança editais com esse intuito. Isso não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Como é que tu vê esse mercado? De fusão e aquisição é um mercado muito aquecido mesmo. A questão de comprar, de não precisar desenvolver mais, ter o TI tão desenvolvido dentro, o TID, na verdade, né? Dentro das empresas, e sim ir adquirindo outras empresas que já estão testadas, vamos dizer, né? Sim. Tem acontecido cada vez mais com grandes empresas, né? Em vez da grande empresa que é lenta, porque é muito grande, tem muita burocracia, tem um peso muito grande para mexer na estrutura, em vez de tentar criar alguma coisa muito diferente dentro de casa, às vezes é mais fácil, mais rápido, mais barato adquirir uma empresa boa menor, que já nasceu, já provou modelo de negócio, já cresceu, né? Pensa num barco, um transatlântico vai demorar um tempo X para virar para um lado, né?
E um barquinho menor, um barquinho pequeno, vai virar para esse mesmo lado muito mais rápido, um tempo muito menor. Por isso a startup é uma analogia para como a startup consegue ser mais rápida que uma empresa muito grande, né? Uma corporação muito grande. Cara, Não, dá aí, Vinícius. Só ia questionar a questão de... Tu comentou sobre as entradas dos sócios, né? No meio do andar da carruagem, e também a entrada de investimento externo, né? Os aportes aí que tu teve ao longo do caminho. Conta para nós como é que foi essa experiência, porque tu foi tendo sócios na tua empresa, mas tu já tinha essa ideia futura de aporte, de investimento, e como é que foi essa conversa com os teus sócios, né? Nesse caminho, tu já quando eles entravam, quando tu fazia o convite, tu já preparava os demais sócios para essa possível venda ou o próprio investimento externo, que também tem uma redução de cotas. Como é que é isso no dia a dia ali de vocês, para o pessoal entender como é que funciona isso na prática? Uhum. Bom, para o pessoal entender como é que funciona na prática, para alguém entrar num contrato social de uma empresa, essa parte que a pessoa adquire, né, ela vai precisar sair de alguém, vai precisar ser diluída de alguém, né? É que nem uma pizza. Tu pode ter uma pizza inteira, ou tu pode ter a metade da pizza. Enfim, para alguém ter um pedaço da pizza, tu vai ter que repartir ela com alguém, vai ter que cortar um pedaço que era teu, né? E isso daí acontece quando entra um sócio. Entra um sócio, os sócios antigos vão ser diluídos, vão abrir participação para entrar um sócio novo, né? E o investidor também é um sócio, né? Quando entra o investidor, ele também dilui quem estava antes. Aí, lá no começo, bem no começo mesmo, quando entrou o Jean, eu não conhecia muito sobre contratos de participação e cláusulas de diluição, enfim. Mas a gente queria trabalhar junto, a gente conversou, chegou num combinado, vai ser assim, e legal, funcionou pra gente, né? E a empresa foi crescendo e a gente foi conhecendo mais sobre esse mundo, né, jurídico. Tem vários termos, e para quem tem curiosidade de como funciona um contrato assim, de investimento, dá para procurar na internet, tem muito material, né, e tem várias cláusulas comuns em contratos, que são, por exemplo, cláusulas de drag along, cláusulas de várias cláusulas com nomes bonitos, específicos, né, que dá para se achar facilmente pela internet. No comecinho a gente não conhecia, mas foi aprendendo com o tempo. Cara, tem muito disso, né, Éder? Porra, conforme vai tocando o barco ali, tu vai aprendendo, tu tem a necessidade de saber mais sobre determinada ponta ali. Bom, aí tu vai atrás daquela informação. Mas acho que do nosso papo é bacana isso, né, cara? É lançar luz nesses assuntos, nesses pontos aí, para que a galera que tá na seara que vocês estavam ali em 2015, 2016, pegue ou não, mas, porra, quem sabe a gente já faz o contrato já, né, olhando para um futuro ali na sequência que a gente possa fazer a venda, né? E acho que isso também é bacana a gente pontuar aí, cara, que são, tipo, quais as informações mais relevantes ou a preparação, de modo geral, assim, que vocês tiveram que fazer na empresa para poder começar um namorinho, poder começar um relacionamento, e aí não só com a Local Web, mas com as empresas também de investimento, né? Uhum. Bom, eu acho que antes de ter um investidor, a primeira coisa, a empresa deve ser minimamente considerada uma empresa, né? Tem que ter um CNPJ direitinho, tem que ter essas coisas que toda empresa tem. Depois que ela tem que ela está formalizada, um investidor profissional geralmente vai ter uma série de documentos que ele vai pedir para ele conhecer, para ele entender onde que ele está entrando, né? Essa documentação vai ser pedida geralmente num momento que se chama diligência, uma diligência jurídica, due diligence. É quando o possível investidor, ele vai te pedir tudo que é tipo de contrato que já foi assinado pela empresa,
quando foi contratado, cada funcionário, quando foi demitido, se tem algum processo, se tem alguma marca registrada, se já processou alguém, enfim, vai pedir tudo que é tipo de coisa, né? E aí tu vai entregar esse material pro teu possível investidor. Exigência e as condições comerciais, né, que é quanto de dinheiro, quanto de participação, aí vai se avançando pro fechamento do negócio, né. E essa parte dessa diligência, isso vai acontecer tanto para um novo investidor, pode acontecer para um sócio também, e com certeza vai acontecer em um cenário de aquisição também, né. O pessoal precisa, a outra empresa, o outro sócio, precisa entender direitinho onde que está entrando, né. Cara, e dentro da tua experiência ali, o que vocês apanharam mais, assim, tipo, para organizar? Claro, que daqui a pouco, tem a empresa, tem uma galera trabalhando, tá organizado e tal, mas sei lá, algum ponto que tu, cara, isso aqui, porra, nos deu uma dor de cabeça braba, assim, ou, né, ou simplesmente aquilo que te sugou mais tempo, assim, de análise, de fazer relatório, seja como for. Bom, eu acho que uma coisa que pode ajudar a acelerar um processo de diligência futuro é guardar todos os contratos, ter todos os contratos guardados em algum lugar, em um lugar só, em vez de ter espalhado entre várias pessoas, vários e-mails, vários lugares, enfim. Se deixar tudo centralizado num lugar, isso daí já vai te poupar bastante tempo numa diligência. E de tudo, né? Tu não tem dificuldade de tirar nenhuma das negativas por nenhuma burocracia que precisa ser feita, enfim. E às vezes tem coisinhas bobas que acabam impedindo uma negativa ou outra, né? Pô, com certeza. Sim. Coisinha boba mesmo, às vezes. Eu acho que se tiver essas coisas em ordem, já é meio caminho andado, assim. Já ajuda a não perder muito tempo, né? Vai perder menos tempo. É um processo longo, mas se tiver todos os teus documentos organizados, pelo menos, já vai ficar mais rápido o processo, né? E geralmente a gente vê que os sócios de startups geralmente vão para o lado operacional, né? Vão para o lado técnico, mais específico da operação, e acabam não dando atenção para as áreas de apoio, né? As áreas administrativas, que é o que deveria cuidar mais dessa parte burocrática, administrativa, organizacional. Então é legal passar essa mensagem para quem está iniciando, ou quem já tem a empresa há um tempo, de como é importante esse investimento, né, na parte administrativa. E daí a gente fala em processos simples, né? Eu lembro que um dos clientes que eu trabalho utiliza um método que chama Plazen, tá? O Plazen foi inventado em 1980 e poucos, no Rio de Janeiro, que é um plano de saneamento, vamos dizer assim, da empresa, mas na parte administrativa, que são catalogações básicas que tu pode fazer tanto no físico quanto no digital, mas que às vezes passa, né? São coisas que acaba passando por não ter importância naquele momento lá que tu tá na luta para começar a vender, na luta para fechar um contrato, na luta para desenvolver o teu produto ou serviço, mas que tem que estar no radar ali de quem tem esse plano no futuro, né? E aí a gente fala muito sobre o planejamento, que tem que estar muito claro, e quando eu fiz a pergunta para o Éder sobre os demais sócios, é para ver se essa visão está alinhada entre todos, né? Eu estou tendo esse problema agora com duas sócias, clientes minhas, que está muito desalinhado essa visão de futuro para a empresa e para a vida pessoal delas, né? Isso foi tranquilo para vocês? Sim, foi tranquilo, porque a gente sempre teve bem aliado sócios, mas eu não me lembro de que foi que eu vi que era um dos principais motivos de sociedades não estarem certos, de desalinhamento de visão entre sócios, né? Eu acho que é super importante tu te associar com uma pessoa que tem a mesma visão que tu. Se é para ter uma maior quantidade de lucro, ter a maior quantidade de lucro. Se é para crescer o máximo possível, crescer o máximo possível, né? Com certeza é muito importante estar alinhado com sócios, né? Eu acho que é fundamental. Porque tem muito daquilo, né, cara? Quando tu cria uma empresa, um negócio quase como se fosse um filho, e tu abrir mão pelo crescimento, né? Que eu acho que é a mais a linha que pelo menos que eu vejo na tua fala aí, Éder, que vocês
venderam para a local web, mas numa ideia de crescimento também, né? Porque, pô, tu vai participar de uma empresa que é uma gigante. Também te facilita o desenvolvimento dela, né? E aí, pô, como disse o Vinícius, acho que tem que estar bem alinhado, mas daqui a pouco não é só a questão da venda, mas é a questão de, na aquisição, na venda dessa empresa, fazer com que ela cresça, com que ela continue se desenvolvendo e ficando maior ainda, né? Não, com certeza, com certeza. A gente não teve dificuldade com nada disso, porque, enfim, como eu comentei antes, os sócios estão bem alinhados, né? É uma coisa, todo mundo sabe, eu sabia que era uma coisa que poderia acontecer no futuro. A gente não estava procurando, mas era uma coisa que poderia acontecer, e quando aconteceu, olha, é uma ótima empresa. A gente chegou a conversar com outras empresas no passado, né? Que vieram conversar com a gente, na verdade. Sim, tinham sim. interesse ou em fazer fusão, em fazer aquisição. E aí, essa empresa, nesse momento, tinha um fit cultural muito grande também entre as duas. E a gente... Não era só uma coisa puramente financeira, né? Tem esse potencial de crescimento que você comentou. Foi um negócio bom para o nosso cliente também, agora a gente com mais recursos consegue desenvolver mais ferramentas, mais coisas para ajudar o nosso cliente, bom para o nosso time, que a gente faz parte de um grupo que pode dar ainda mais coisas boas, né, para o time como um todo. Então, foi um negócio que chegou num momento com uma empresa que, enfim, agradou todo mundo, né, todos os sócios. E para o pessoal ter noção que a gente está falando em compras, investidores, como se fosse algo do cotidiano, mas a gente sabe que também não é tão simples assim. Quanto tempo, pode abrir isso, quanto tempo levou essa negociação? Do primeiro contato até fechar o contrato? Levou bastante tempo. No nosso caso, pelo menos, a gente começou a conversar com alguém do lado deles no começo do ano passado. E a gente fechou e assinou no final, né? Então, foi, sei lá, perto de uns 9 meses, talvez. É bastante tempo, né? O pessoal que é muito ansioso, que pensa que as coisas são simples, que chegou uma proposta, foi lá e aceitou. Eu já ouvi falar de negócio muito mais rápido, já ouvi falar de negócio que demoram muito mais tempo também, né? Enfim, cada negociação vai ter o seu tempo. A nossa foi uma gestação. Mas aí é que tá também, né, cara, esses pontos que a gente tá falando aí de organização e, claro, também tem o tamanho de quem tá comprando, né, de quem tá fazendo a aquisição. Tem processos internos, né, da sua governança e tudo mais, mas é bacana ter esse teu relato aí justamente para mostrar para a galera como é que se dá isso aí, né, tia? Como é que é meio que o passo a passo e quanto tempo pode levar porque a gente conversa com vários empreendedores aí, né, enfim, eu sigo várias pessoas que também têm negócio, têm startup, e a galera tem muitas vezes aquela gana, assim, aquela coisa tem que ser para ontem e tem que, né, e cara, muitas vezes vai demorar aí um ano e meio, tem aquisições que já levaram mais tempo do que isso, né, cara? Então... É até uma coisa que eu já escutei de alguns investidores, enquanto a gente foi construindo o Melhor Envio ao longo dessa história. O investidor, ele não gosta de escutar que tu tá fazendo a empresa para vender. Quem está construindo empresa para vender, às vezes tem dificuldade até de conseguir investimento e de vender também. Quem tem mais facilidade é quem está fazendo a empresa para crescer. Tu está com foco no crescimento da empresa. E aí esse tipo de coisa acontece naturalmente, aparece no caminho, né? E pode ser um momento, pode ser um player estratégico ou não, né? Mas eu acho que uma coisa que pode aumentar as chances de sucesso do pessoal é justamente não ter grana por vender. Tem que ter grana por crescer o negócio. E aí a venda pode ser uma consequência disso daí, né? Pode aparecer ou não. Pode acontecer ou não. Tu pode... Eu li um livro muito bom no ano passado sobre isso, que é o
o paradigma da caixa mágica, Magic Box Paradigm, que eu acho que é o único livro que fala assim sobre o processo ou um dos pouquíssimos que fala sobre o processo de venda de empresa. E ele fala que o empreendedor, que a startup deve se posicionar, se colocar numa posição onde pode acontecer negócio. Vai procurar player estratégico, player que é maior, que tem potencial de sinergia, que tem dinheiro, e vai procurar ele para fazer negócio. Tu pode sair com um negócio, um comercial, tu pode sair com um investimento, ou tu pode acabar com uma proposta de aquisição também, pode acontecer. É muito bom esse livro para quem busca conhecer mais sobre o assunto. Aí, já fica a estante do Café Empreendedor, né, Vinícius, já que a Érica não está aqui para representar, para apresentar o quadro, já fica a dica aí, pessoal. Depois a gente consegue lançar ele lá nas redes sociais, né? Com certeza. Éder, vocês foi feita uma aquisição, correto? Correto. E vocês seguem operando dentro da empresa? Seguimos empreendendo dentro da empresa, sim. E o coraçãozinho do empreendedor ainda bate aí na questão de buscar novos desafios com outros negócios, ou até como sócio investidor? Qual é a cabeça do Éder futuro aí? Olha, eu e os outros diretores, a gente segue com o mesmo foco que tinha antes, em fazer o melhor envio crescer, em fazer a empresa crescer. Tanto que a gente continua nas mesmas posições, tudo continua igual, né? A única coisa que mudou foi o dono da empresa, que agora é um grupo muito grande, né? Mas a gente continua com foco no melhor envio, tanto eu quanto os outros. E eu não tenho tempo para pensar em outro negócio. Acho que não faz sentido. Principalmente nesse momento que tem tanta coisa para se fazer e tanta oportunidade para se buscar dentro do melhor envio, né? Mas uma coisa que eu tenho feito com tempo livre é buscar aprender mais sobre investimentos, né? A gerir patrimônio. Agora que se tem alguns, né? Temos que aprender a gerir. Cara, mas eu aqui porque eu vou botar o carregador, tá? Já ligo de volta, tá? Acabando a bateria. Não, tranquilo. Mas vamos seguindo falando. Tranquilo. Leandro, acho que é legal na fala do Éder a gente destacar essa questão de... Exatamente o que ele trouxe na questão de não ficar buscando, né? Pelo que o exemplo que ele traz, o melhor envio, ele aconteceu um negócio sem estar esperando, mas preparado para isso. Sim. Né? E aí a gente fala isso de todos os negócios, e não somente para a compra do negócio, mas recentemente eu tenho passado com um cliente muito a questão a gente já bateu várias vezes aqui da precificação, né? Então de tu dominar os teus números. A gente pega muito exemplo do próprio Shark Tank, que a gente já citou várias vezes aqui, de como é importante o empreendedor conhecer os seus números, dominar os seus números, né? Acabar se apropriando cada vez mais desses números para estar pronto para momentos como esse. Exato. Né? E acho que essa tem que ficar uma lição muito grande, porque o empreendedor ele tem que dominar a sua empresa, ele tem que saber como acontece a sua empresa e não ter o feeling das coisas, mas sim saber realmente o que está acontecendo e por que está acontecendo. Né? A pandemia acaba nos mostrando muito isso. Por mais que não existisse planejamento suficiente para uma pandemia, com os números é mais fácil a tomada de decisão. Né? Tu consegue manobrar melhor a tua empresa, como eu estava dizendo, do barquinho menor, ele dá a volta mais fácil, né? Mas tem muita gente que deu a volta 360 e seguiu o mesmo lado. Né? Então, se tu não dominar ali o vento, né? Usando essa apologia, tu não vai conseguir ir para o lado certo. E eu vejo, pelo menos na realidade aqui da minha rede de contatos, e cada cliente novo que acaba chegando, essa falta cara, eu diria até de acuracidade, assim, de veracidade dos números, da fonte dos números, de saber aonde buscar o número correto, né, e utilizar esses números para a tomada de decisão. E acho que é isso a gente pode deixar aqui como uma lição para quem está nos escutando ou quem vai nos escutar, de
quanto tu conhece da tua empresa, né? Quanto realmente tu sabe, qual é a lucratividade, né? Se não ouviu falar de EBITDA, né? Procure saber, porque para a questão de valuation e outras definições, isso é muito importante, é um dos números que acaba sendo utilizado. Mas, cara, vamos para o simples. Quanto tem crescido ou não crescido o teu faturamento? O Éder falou, o faturamento deles dobrava a cada mês lá no início. Tá, mas o teu tá acontecendo o quê? Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Pega agora a própria questão da pandemia, não é só o volume de faturamento. Pega o faturamento por dia, porque tem meses com mais dias, meses com menos dias. Vê se tu tá crescendo teu ticket médio. Tem tanta coisa básica que a gente pode começar a fazer para entender melhor o nosso negócio e é importante dar o primeiro passo, né? Já começar. Então, eu só fiz essa breve lembrança, dica aí para os nossos ouvintes. Enquanto o Éder voltava, vamos voltar agora para o foco aí, saber um pouquinho mais sobre o melhor envio e na verdade, esse mundo, né? Acredito que tenha aberto muitas portas para ti, né, Éder? A gente viu que nas tuas redes sociais que essa semana tu estava conversando com o Primo Rico, com o Thiago Migo, então... como é que é também essa rede de relacionamento que acaba surgindo, né, quando tu tem essas oportunidades, não só da compra, mas também dos contatos com essas pessoas que têm interesse em compra, né? Uhum. É muito legal, com certeza. Sim, semana passada participei do podcast do Primo Rico, né? Foi a convite de um investidor nosso, inclusive, o João Kepler, da Bossa Nova. Ele tinha me convidado até no final do ano passado para participar desse podcast e eu gostei muito do convite, mas não era o momento porque, enfim, estava preocupado com a questão da pandemia e tava um momento muito, muito dinâmico, né? Muita coisa acontecendo. Ainda está assim, muita coisa acontecendo, só que dessa vez não quis deixar passar a oportunidade de participar lá. Aí por isso eu fui agora na sexta, voltei domingo e gravamos lá em São Paulo na sexta-feira. E é muito bacana, a gente passa a conhecer mais gente, sim. Já tinha contato, já tinha um ótimo relacionamento, um ótimo contato com os nossos investidores. E depois que aconteceu o negócio e, enfim, foi noticiado, foi divulgado, mais gente começou a nos procurar. E é bacana, né? É um outro momento. Qualquer coisa que se vá começar a buscar fazer agora acaba sendo mais fácil, né? Porque tu tem um reconhecimento do mercado, né? Eu imagino muito essa questão de referência, né? Acaba se tornando muito referência e toda ação agora tem o peso de não, mas é o CEO da Melhor Envio que foi vendida por né? Então... Pois é, não sei, tento não pensar tanto nisso. Mas sim, dá pra pensar por esse lado. Isso é um baita elogio, né? Obrigado. Eu digo, num peso, enfim, a gente segue a vida normal. Segue tudo normal, né? Trabalhando, buscando meta, sendo cobrado por atingir, sei lá, X meta, X números, enfim. Pois segue o baile, né? É mais uma cobrança interna mesmo. Uma cobrança interna da empresa que a gente tem. A gente tem sempre teve o foco muito foco em crescer no Melhor Envio, né? Uhum. E isso tu vê em todos os setores da empresa, nas pessoas, né? Todo mundo quer melhorar na sua área, quer ser maior, melhor, mais eficiente, mais rápido. Cara, então é mais uma cobrança interna mesmo, mas sim. Continua lá. Cara, a gente chegando aí lá no finalzinho do café, o que pode falar para nós aí do Melhor Envio para o futuro? O Brasil, a gente sabe que é um país continental, né, cara? Eu acho que só a potencialidade nossa aqui já é um absurdo, né? Mas o que a gente pode esperar aí do Melhor Envio para os próximos semestres, próximos anos? Bom, a gente pode esperar o nosso cliente a ter uma vida logística mais simples e mais prática e mais eficiente. Continua sendo o nosso foco, fazer o lojista de e-commerce daqui do Brasil
ter uma praticidade cada vez maior e ser cada vez mais competitivo. E até seguindo nesse foco, um dos projetos que a gente tem que eu posso comentar é um projeto que, assim, no Melhor Envio a gente já centralizou a experiência do cálculo do frete entre várias transportadoras, a experiência da contratação do frete, do atendimento caso tenha algum sinistro, alguma coisa assim. A gente centralizou a experiência da geração da etiqueta do frete, mas ainda não centralizou a experiência na hora da entrega da mercadoria para o operador logístico, né, para a transportadora. Então a gente tem um projeto que vai também ajudar o lojista, permitir que o lojista possa entregar as encomendas dele de transportadoras diferentes num lugar só e ter, assim, mais praticidade ainda no dia a dia dele, né? Então, eu fiz uma utilização da ferramenta de vocês para uma logística reversa, né, onde eu fiz a compra de alguns brindes para minha empresa e utilizei, né, na verdade eu ia utilizar o Melhor Envio, acertei com ela de utilizar, e a grande dificuldade foi essa, de como explicar para a lojista que ainda não utilizava a ferramenta, que eu ia enviar uma etiqueta, que ela ia colar no pacote e ela tem que levar em algum lugar, né, e foi exatamente esse ponto que ela acabou se atrapalhando, acabou chamando o transporte dela normal, mas eu ia reduzir pela metade o custo do frete, era um absurdo assim a diferença, já fica a propaganda aí pro pessoal que quer tentar e fazer a simulação. Mas, pô, bem legal, porque era uma parte do processo que não era um problema, vamos dizer assim, porque tu conseguia operar ele, mas é isso que a gente fala, né? Pô, tu tem um negócio que tá muito bem, mas tu sempre tem um pontinho de melhoria, muito interessante. Com certeza. Em todas as áreas da empresa tu vai enxergar isso, se olhar de perto. Todo mundo está sempre buscando alguma coisa a aperfeiçoar, a cada trimestre, a cada mês, a cada ano. E a gente continua assim. Cara, e o legal é também do setor de vocês aí, acho que principalmente da local web como um todo, né, cara, é o crescimento do e-commerce aí que teve em 2020, foi um absurdo ali, acelerou muito, né, o crescimento do e-commerce, de lojistas online e tudo mais, cara. A gente teve aí no Brasil um crescimento maior, mais de 70%, né, em cima do... Foi um crescimento absurdo. Pô, tá louco, né, grande. Então isso vai naturalmente fazendo com que, como o Vinícius falou, essas ferramentas elas se tornem mais aí usuais, que o pessoal passe a conhecer e a usar e tudo mais, né? E certamente a fazer o Melhor Envio crescer mais e contratar ainda mais gente, né? Ah, sim, com certeza. Fechamos mais de 200 colaboradores agora há pouco, na semana passada, se não me engano. Mas, Chase, é um batalhão de gente. No ano passado a gente tinha uns 70 e poucos. Uma galera, pô, tá louco, velho. Que massa mesmo. No comecinho do ano passado eram umas 70 e poucas, então cresceu bastante, né? Quando? Desculpa, que falou aqui? Quando foi? 70? Eram 70 e poucas pessoas. No comecinho do ano passado, 70, 80 pessoas, por aí. Ah, tá louco, Mas dobrou. E em plena pandemia, né? É aquela coisa de tu criar as oportunidades onde elas vão surgindo, mas o legal é saber que isso não é uma onda, né? Isso aí é algo que vai permanecer, a gente vai se adequar, na verdade, nos forçou a isso, né? A gente era meio resistente a essas tecnologias e muita gente usa hoje quase que naturalmente, coisa que há um ano atrás não estava usando. Acelerou muito os projetos, né? Gosto muito do e-commerce também por causa disso, ainda tem muito a crescer, né? Pô, tá louco, com certeza. Ainda tem muito a crescer, com certeza. Muito bem, então, gurizada, chegando aí ao finalzinho, a gente tem um quadro aí. A gente tem um quadro aí, Éder. Eu não lembro se tu chegou a pegar esse quadro, que é o Outdoor do Empreendedor, que a gente pede para o nosso poderoso deixar uma mensagem para outros empreendedores. Então, algo para ir tipo de voador, assim, no empreendedor, uma mensagem que a gente vai botar lá na Avenida Paulista, bem raiz, 40x40, lá o Brasil inteiro vendo aquilo. Enquanto tu pensa aí na frase, pode ser tua, pode ser, né, enfim, de algum autor que tu curta. Vamos puxar o Gotas aí, ô Vinícius? Tá na mão, vamos lá. Talvez mais importante do que o ato de vender seja saber por que você não concretizou uma venda. Eita, pô, essa aí foi forte também, hein?
Dá de novo aí. Dá de novo aqui. Talvez mais importante do que o ato de vender seja saber por que você não concretizou uma venda. Frase de Sullivan França, curadoria da Martins Érica, que não está presente, mas sempre ela que traz aí essa curadoria, e provavelmente seria de um dos livros da estante, que ela traria aí uma baita dica. Mas quem quer dica de livro pode ir lá no @leitura de negócios, né? É isso? Isso aí. Tem bastante coisa lá, né? O perfil da Érica aí sobre literatura, principalmente voltada a empreendedorismo. Show de bola, baita frase, velho. E que mensagem deixaria aí, então, Éder? Eu acho que é aquela de sempre, né? Ser perseverante, persistir, insistir. Se teu negócio, se teu projeto, se ele tem fundamentos sólidos, se tu é a pessoa que pode tocar esse projeto e fazer ele acontecer, e é o momento, e tu conhece as coisas que tu precisa conhecer, ou tu pode aprender, seja insistente, persista. Não desista porque é difícil. Nunca desiste porque é difícil, né? Eu acho que tem situações em que a gente até deve desistir, mas são aquelas situações onde esse projeto não tem nada a ver comigo, porque eu não entendo nada sobre isso, e eu não vou entender, e eu não vou me dedicar para aprender, porque é uma coisa tão exótica para mim que eu ia levar anos e anos, e para mim não faz sentido, eu não quero, entende? Aí tem mais que desistir. Mas se é uma coisa que tu entende e que tu pode fazer acontecer, tu tem condições de fazer acontecer, cara, insiste, mesmo que seja difícil. Muito bem, cara. Como eu falei, não sei se falei antes do programa ou durante o sentido mesmo. Bueno, gurizada, vamos fechando então mais uma edição do nosso café. Agradecer a presença do nosso poderoso pessoal que estava nos acompanhando aí pelas redes sociais. Pessoal que quiser saber mais do Melhor Envio, quais são as redes sociais aí, Éder? Melhor Envio, a gente está presente em todas as redes sociais. Podem nos seguir no Instagram, que é uma das redes sociais que tem crescido muito, o Melhor Envio. O nosso IG lá é @melhorenvio. Quem quiser saber mais sobre o nosso serviço, é só acessar o site melhorenvio.com. E se alguém tiver interesse em me seguir nas redes sociais também, o meu IG do Instagram é @eder_m_m. Show de bola então, Éder. Cara, agradecer mais uma vez, obrigado aí por compartilhar o conhecimento com a gente aqui. A gente sabe que é bem importante ter esse canal aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, aí, a galera que está na startup, que está desenvolvendo sua ideia, enfim. Então, te agradeço por isso. E também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para vender, comprar e cooperar. Baixe o aplicativo e conecta aí. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse @Agência Arcona, e também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Muito bem, também lembrando que logo mais esse podcast vai estar disponível no nosso site, no caféempreendedor.org, e na sua plataforma de streaming de áudio preferida, aí, Spotify, Deezer, enfim, a gente está em todas elas. Muito bem, então, galera, vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu! The hour